Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RNcast. Eu sou Suelen Rodrigues, estou aqui juntamente com o meu sócio da Vida dos Negócios, Diogo Neri. Estamos aqui para mais um episódio do nosso RNcast, trazer um conhecimento aqui para os nossos ouvintes, clientes, parceiros. O tema de hoje, Suelen, para esse RNcast é o custo emocional de uma dívida bancária. Então nós vamos debater um pouquinho aqui de tudo que acontece conosco aqui, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e dar algumas orientações, um direcionamento, dicas, digamos assim, para os nossos ouvintes deste RNcast. A gente fala muito de valor de dívida, né? Ah, a dívida é de 200 mil, é de 500, é de 1 milhão, de 3 milhões, 10 milhões. A gente fala muito de valor da dívida. Só que existe um custo, muitas vezes silencioso, mas que está infringindo ali diretamente a pessoa desse empresário. A gente já fez, inclusive, um episódio aqui, o Diogo vai estar lembrando, como é que dorme devendo, né? 1 milhão. Como é que dorme? E, às vezes, pode ser que a sua dívida ela não é de 1 milhão. Pode ser de mais ou menos, não importa. Só que independente do valor específico dessa dívida, existe um custo emocional que apenas você que está passando pela situação de dívida está sentindo. E é sobre isso que a gente quer trocar umas ideias e debater contigo aqui hoje. Em alguns episódios, Suelen, a gente já falou de especificamente dívida de 1 milhão, 2, 5, 10, 14, mas existe dívidas de 100 que também tira o sono, também traz o desagrado emocional para as pessoas, quem está nos ouvindo aqui, talvez possa se identificar, porque no nosso perfil como pessoas, a gente fala até aqui para os nossos ouvintes, né? O que de mais valioso nosso aqui é o tempo e o nosso nome. Então, às vezes, estar devendo um contrato de 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem a mesma sensação, a mesma emoção de dor, de insônia, de insatisfação de um contrato de 5 milhões. Então, isso a gente está falando de custo. Só que hoje o nosso tema é o custo emocional de uma dívida, seja ela de 100 mil ou seja ela de 5 milhões. A gente pensar aqui em diagnóstico de tudo isso. O que isso pode reverberar aí para empresários, produtores rurais? Lembrando que a nossa abordagem aqui é sempre voltada para a dívida bancária, que é a nossa atuação profissional aqui no Rodrigues e Neri. No entanto, a gente sabe que todas as dívidas têm um custo emocional. Então, pode ser que talvez você não esteja devendo o banco, mas tem algum outro tipo de dívida que de alguma maneira está te impactando. E a gente espera que esse conteúdo também possa te auxiliar. A primeira vertente que eu quero trazer, Diogo, para a gente discutir aqui eu estou devendo, eu estou sofrendo demasiadamente, mas eu finjo que está tudo bem. Sofrimento calado. O sofrimento calado. O fato de eu estar teoricamente sofrendo calado, ou muitas vezes ocultando, seja dos meus sócios, dos meus familiares, porque a gente atende inúmeras pessoas aqui que às vezes a esposa não está sabendo que aquele empresário está com a dívida. Então isso vai trazer um peso emocional maior ainda, porque a pessoa deixa de contar com um apoio familiar. Nós trazemos muito o nosso cotidiano, nosso dia a dia aqui, dos atendimentos que nós auxiliamos pessoas, empresários e produtores. Essa semana, especificamente, Sueli, eu atendi um pai de família que ele está devendo aí, não vou colocar cifras específicas, mas ele fez empréstimos em nome do filho. Então, assim, imagina a dor, a parte emocional desse pai, e agora o filho ele é maior, o filho quer entender um pouco mais sobre isso, e o pai está nos procurando para pensar em como que a gente ver o cenário dessas dívidas, desses contratos, dessa avalanche negativa da empresa dele, mas em nome do filho. Então agora a gente está pensando no diagnóstico dele, mas me trouxe aqui agora para a gente trazer sobre esse cotidiano que vem a calhar muito com a dor emocional da dívida bancária, sobre esse tema desse episódio. Da mesma maneira, a gente vê muita gente que tem a sogra, a mãe como avalista de contrato que está com dívida. A gente vê muitas pessoas que têm amigos próximos. Às vezes, acontece, às vezes, a gente está negociando um contrato e aí o avalista entra no meio e o negócio vai tomando uma proporção do âmbito pessoal. Então, a dívida, ela, via de regra, ela já tira o sono da pessoa. E como que essa pressão começa, né, Diogo? Geralmente ela vai começar como? Venceu a primeira parcela, já começou o negócio. É a ligação. Avalanche de ligações, né? Avalanche de ligação. Então, se você já se sente incomodado com a ligação daquelas operadoras querendo te vender um serviço, não queira saber como é a pressão de lidar com as ligações de empresas de cobranças bancárias.
Eu, inclusive, compartilhei com o Diogo recentemente, vou compartilhar com vocês. Eu atendi uma cliente falando que já é cliente do escritório, a gente já tem um procedimento em andamento, só que nasceu a ação, né? Então o banco foi lá e protocolou, a gente já estava esperando e tudo. Ela falou: eu não aguento as ligações. Eles estão ligando para os meus familiares, para os meus irmãos, para minha mãe. Então, além da pessoa já estar A gente sofrendo, fala o terrorismo emocional. ela é exposta perante os familiares. Então, e como que lida com isso? Então, a situação é delicada, a dívida já existe, a cobrança já existe e ainda existe uma exposição, inclusive, em relação aos seus familiares. Essa dor vai alcançando outras esferas, né? E acaba que a gente falou aqui de não dormir, aí tem essas situações, você que trabalha, você que é empresário, que trabalha especificamente com o seu telefone, e aí você precisa vender, atender o seu cliente. Sim. Mas agora as ligações estão chegando aí à torta e direita, aí já você provavelmente já está negativado, então essas empresas vão te ameaçar. Tem a parte, eu falo, esse é o trabalho do gerente, com todo respeito, mas tem a parte também da pressão do gerente de conta, que Talvez também está sofrendo uma pressão, né? como que você fez isso comigo? Eu te emprestei aquele crédito. Isso outras situações delicadas que a gente atende aqui os nossos clientes com essa dor. Mas eu não quero dar o cano, eu não quero dar prejuízo, mas eu preciso salvar a minha empresa, o que que eu posso fazer? Então a gente está Sim. falando disso, dessas situações emocionais que vêm atormentando aí os nossos clientes que chegam até nós aqui. O sentimento de fracasso é uma das primeiras coisas que esse empresário na situação de dívida vai sentir. Então ele vai se pôr culpa, vai ter aquela autocobrança, além de todo mundo estar cobrando, ele está cobrando dele mesmo. Vai ter a sensação de que eu falhei, eu fiz alguma coisa que não devia, eu peguei um empréstimo e agora não dou conta de pagar, eu fiz um planejamento e esse planejamento não funcionou, porque a origem da dívida ela pode vir de vários fatores. Então, cuidado com essa sensação de que a sua empresa tem uma dívida, mas você se sente tão fracassado que você não consegue nem tocar a atividade empresarial. Já atendemos inúmeros clientes aqui com quadro de depressão por conta da dívida. Então, a situação Eu lembro tomou, bem, né? Suelen, quando você falou desse quadro aí específico, que eu atendi uma cliente e agora, recentemente, a gente fez um acordo dela, então a gente foi uma alegria para nós aqui do escritório, quando a gente falou assim, que a gente fez esse acordo, a gente quitou essa dívida, ela está muito feliz, que eu atendi ela em dada hora de alguma das reuniões, quando a gente estava fechando o contrato. Foi aí que ela veio até nós para pedir auxílio, e aí eu atendi ela estava deitada na cama. Ela estava com o celular, a gente fazendo por vídeo, Uhum. e ela falou: Diogo, eu tô deitada aqui porque eu tô sem forças para ir para minha empresa, eu estou envergonhada, eu já não sei mais o que fazer. E aí aquele atendimento foi um aconselhamento jurídico, mais a parte empresarial, eu trazendo clareza para ela. Algum tipo de luz, né? Porque tem um passo a passo para isso. Tem uma empresa, tem um legado atrás daquele CNPJ ali, daquela empresa. E com a graça das estratégias e a graça de Deus, a gente conseguiu trazer ela para como cliente, a gente conseguiu resolver o problema dela. Ela se Inclusive, reestruturou ela e se conseguiu fazer o reestruturou, acordo, né? fez o Graças a Deus. acordo, quitou. Hoje já a Tá empresa tocando, já né? já está tocando, já está em diante das suas operações, mas naquele momento que eu estava ali, para ela tinha acabado. Acabou o mundo, eu estou deitado aqui, eu não tenho nem força para Pra ir para minha levantar. empresa. Então, outros detalhes que a gente fala de emoções, né? Que a gente traz aqui. Sim. Inclusive, nesse exemplo que você abriu aí, a gente vê muito o medo, né? A vergonha. Empresário que sofre calado, né? Isso, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Às vezes você tem um ciclo de outros empresários com quem você se aconselha por situações de negócio, mas você não sente abertura, ou às vezes você não sente nem coragem para compartilhar um problema relacionado a uma dívida. Ou às vezes você vai perguntar, de expansão de negócio, você vai perguntar de venda, você vai trocar uma ideia. Mas como é que às vezes você vai chegar no seu colega empresário e falar, rapaz, eu tô com uma dívida com o banco aqui, esse negócio tá me tirando o sono, tá me tirando a minha paz. Me dá uma ideia aí de alguma coisa. Então as pessoas têm vergonha de falar que estão devendo. A vida empresarial ela já é uma vida que se anda só das dores empresariais, das dores das decisões. Imagine agora a dor de estar devendo. Eu, empresário, eu, produtor, essa pessoa que está já com o outro problema agora, não mais de gestão de estratégica, mas de gestão financeira, né? Então, essa Uhum. dor de sofrer calado, sofrer com essa dor específica e até mesmo, Suelen, de pedir ajuda. Então, às vezes,
Quantos empresários a gente não recebeu aqui, já atendeu e fala assim, por que que eu não conheci vocês antes? Por que que eu não busquei ajuda antes? Para a gente pensar em estratégias, né? Porque chega empresários aqui que está com já 3, 4, 5, ou até mesmo com um processo judicial já protocolado em seu desfavor, mas tem alguns contratos que estão ali iniciando, que a gente começa a pensar Alguma em estratégia antes alguma de estratégia, os vencer, né? próximos passos, como que a gente vai fazer tudo isso para resolver esse problema, né? E aí eles falam, por que que eu não conheci vocês antes? A comparação é um dos fatores também que vai pesar nessa questão emocional do empresário com dívida. Ah, porque tem uma outra empresa do mesmo setor que eu que está faturando muito, que está indo super bem, porque que a minha não está. Então a gente vai gerando uma situação de autocobrança ali empresarial muito grande. E, na verdade, só quem conhece os bastidores de uma empresa são aquelas pessoas que vivenciam ali. Todos têm os seus desafios. Então, cuidado também, né? Você, empresário, com essas comparações, que elas não vão te levar, né, à solução do seu problema. E quando o impacto emocional é muito forte, qual que é a consequência? Que é o que a gente mais pega aqui já na ponta da consequência. Atitude de impulsiva. A pessoa foi lá e estava muito pressionada emocionalmente, sem conseguir. Às vezes o cliente já está conosco aqui em fase de assessoria e vem falar para a gente que fez acordo sem. Aceitou uma proposta É, do banco sem um aconselhamento, sem uma consultoria, né? sim. Saber se aquilo lá era viável naquele momento, se era possível naquele momento. Às vezes a gente pega cliente aqui que já está na terceira negociação. Fez a primeira, pagou duas parcelas, não deu conta de pagar. Ficou inadimplente, foi lá, renegociou pela segunda vez. Chega aqui, já está na terceira. Ou seja, teve atitude impulsiva por conta do quê? Da situação A emocional que a pressão, dívida traz. a pressão. Então, É. vai agir aí, às vezes, fazendo acordos ruins. Isso é um exemplo, né? Inclusive, Suelen, a gente fala aqui da nossa consultoria que as nossas estratégias não é simplesmente fazer uma ação revisional ou simplesmente uma defesa jurídica, e sim uma gestão estratégica, totalmente uma engenharia que é possível fazer. Então, se eu vou aceitar esse acordo, seja com o banco ali, com algum credor que está colocando pressão, a gente tem até que pensar, esse acordo é viável? Eu falo até Cabe, né? cabe, Cabe. é palpável naquele momento, naquele cenário financeiro. Então a gente tem que pensar nisso, porque a nossa consultoria ela é mais uma consultoria consultiva, estratégica. Então, essa questão de agir por impulso, será que é aceitar? Porque as ofertas vêm de monte, né? Devendo uma parcela ou 10, as ofertas vão chegar a Vão qualquer chegar. E momento. é a função do banco, né? Tá te oferecendo Uma possibilidade renegociação. de O renegociar. dito isso, eu falo que negociação é diferente de Nós já renegociação. até já gravamos um episódio aqui sobre Né? isso. Pedi a nossa equipe até para deixar o linkzinho. Então, assim, fazer uma negociação com o banco é fazer uma negociação que é palpável. Agora, naquele cenário seu. Se é possível fazer ela, se a gente vai quitar ela ou se a gente vai estar só empurrando o problema. E uma Sim, renegociação é quando você senta com o gerente e vê uma renegociação, às vezes ganha até uma carência ali específica, mas você está empurrando aquele juro, pro eu do aumentando, futuro. aumentando ele, empurrando o problema para o eu do futuro, né? Aumentando ele um pouco mais. Então, essa engenharia estratégica é o que a gente traz aqui para os nossos clientes. É importante, inclusive, talvez é o objetivo principal da gente estar gravando esse episódio para falar sobre o custo emocional da dívida, que você, empresário que está vivendo a situação de dívida, está vivendo essa situação de sendo cobrado aí, sentindo pressionado, não confunda. O fracasso empresarial, se talvez a sua empresa chegou de fato num colapso, não é o fracasso pessoal. Né? Então, por mais que todas as empresas tenham um CNPJ, tem um CPF por trás, tem um gestor, mas você não precisa deixar que a sua vida toda seja revestida por esse resultado que talvez houve um planejamento e não se executou. Então, tenha cuidado com isso. Por quê? Quando o empresário está pressionado demais e sente fracassado enquanto pessoa, no âmbito pessoal, ele deixa de fazer o quê? De liderar a empresa. Se o empresário deixa de liderar a empresa, ele deixa de fazer a atividade, né, função principal dele na empresa, aí é que não vai ter como. A Não... gente fala até, Suene, o isolamento empresarial, né? Nesse status de dívidas, quando a gente traz aqui. Essa sensação de fracasso vai deixando de lado, vai empurrando para o eu do futuro e acaba que não vai buscando auxílio jurídico, que é um ponto específico nosso aqui, né? Uhum. Trazer clareza. Compartilhe, gente. Então, você que está nos ouvindo, você que é ouvinte e esse tema te chamou a atenção, vamos lá, vamos pensar nessa situação. Você não é o único. A gente fala aqui, eu falo muito essas analogias
Olha, você está numa praia, você é só um grão de areia nas possibilidades que o banco tem de executar qualquer devedor dele, quem está em contratos em aberto. Então, você não é o único. Tem milhares. A gente pode buscar apoio Uns com os outros, né? a nós aqui como consultores e dezenas de centenas de outros consultores empresariais, jurídicos aí para auxiliar nessa jornada e resolver esse problema. Tirar essa angústia, né? Sim. Eu quero, inclusive, fazer uma conexão aqui, Diogo. O empresário que está emocionalmente abalado por conta da dívida, ele tem uma tendência de ter uma reação impulsiva maior, fazer acordos ruins, recontratar, renegociar empréstimo, e, consequentemente, o banco está lá cumprindo a função dele de te oferecer linhas de crédito, de te oferecer renegociação. Você está vendo que é um elo perfeito? Emocionalmente frágil, na situação de dívida, toma decisões impulsivas e o banco está lá com várias opções, talvez para tentar te ajudar, mas que pode ser que vai inclusive te atrapalhar e muito, crescer sua dívida, fazer essa bola que estava pequenininha virar uma bola de neve enorme. Então, cuidar de si Sem é, medo do julgamento, né? é essencial. Às vezes a gente tem casos de empresários aqui que fala que o Diogo comentou de isolamento, a pessoa está tão isolada que ela não vai nem na festa dos parentes mais, porque ela está devendo. Aí ela Sensação que tá todo mundo sabendo do tá, problema e se esse problema agora não é mais solucionável, e né? às vezes a pessoa vai tomando ali um grau de isolamento tão grande isso. Como que eu quero deixar muito claro aqui? O empresário, ele é o líder da sua empresa. Então, se emocionalmente ele está muitíssimo abalado, como que ele vai liderar essa empresa, gente? Não tem como. A bola de neve, ela é uma situação que praticamente prevista. Não tem como ter outro cenário. Por quê? O líder está emocionalmente abalado. Suelen, um ponto que você trouxe aqui é até o erro de achar que o tempo todo a gente tem que ser forte o suficiente para liderar, que eu não preciso de ajuda, que eu vou conseguir resolver isso sozinho. Eu, com o meu gerente, eu vou achar uma estratégia aqui para minha empresa, uma solução para minha empresa, e não é bem assim, E né? às vezes é nesse tanto pensar nessa busca de solução que a gente vê o impacto para até não só emocional, mas também para o corpo. A pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta mais bem, ela vai tendo não só questões emocionais de abalo, mas também questões físicas, porque o corpo não aguenta. Então ela pensa no problema o tempo inteiro, às vezes o casamento começa a ter atritos, porque às vezes tem cônjuges que trabalham juntos, mas tem cônjuges que não trabalham. E às vezes o único assunto que se tem é o problema da empresa, é a dívida, é a parcela que vai vencer, e às vezes vai gerando até conflito familiar, não só com o cônjuge, mas também com os filhos. Então, às vezes, você que é mãe, você que é pai, por estar tão pressionado, você impede até seu filho de sonhar. Se o seu filho fala assim, nossa, pensando uma coisa, você já está tão pensando no problema e na dívida que você só vai cortando lá na raiz. E a família vai ficando cada vez mais abalada. E a origem foi lá, né? A origem foi qual? Foi a dívida. A dívida que descontrolou. Eu falo aqui para você que está nos ouvindo, pedir ajuda cedo é inteligência e não fraqueza. Então, se você, empresário, produtor, está na iminência de ficar devendo, já estar devendo e precisa de uma ajuda, busque essa ajuda agora. É de forma inteligente e não de fraqueza. Aqui o nosso papel como advogados, como consultores jurídicos, consultores empresariais e pensar no negócio é trazer clareza, trazer o próximo passo, trazer soluções e não especificamente de mostrar a fraqueza, de mostrar que eu estou sendo fraco no meu negócio, de pensar nisso. Não. Na verdade, para Aqui nós é só o nosso para trabalho, nós é o nosso né? trabalho de trazer. Então, colocar aqui, a gente fala com muita ética, com muita transparência, muito sigilo para os nossos clientes. Então, quando você senta numa reunião, seja ela online, seja ela presencial, a gente vai ter todo esse sigilo de trazer um norte, trazer um caminho e não demonstrar fraqueza e apontar dedo. A gente está aqui como solucionadores, como mais uma pessoa, ferramenta, uma né? ferramenta, mais uma ponte de soluções do que de sentir essa sensação de fraqueza, de insegurança, de poder abrir, de buscar um aconselhamento. Uma coisa interessante da gente pensar é porque o medo paralisa, né? Isso, de certa forma, já é uma coisa que todo mundo sabe. Quando a pessoa está muito pressionada na situação de dívida, ela deixa o medo paralisar ela de tal maneira que às vezes ela fica num ciclo de auto-engano. Então, eu não busco um auxílio, eu não busco orientação, porque eu sei que o que eles vão falar lá, às vezes é uma coisa que vai
Tem uma frase que fala, né? Verdades que abalam as emoções. Às vezes é uma verdade que vai abalar a minha emoção, então aí eu vou fingindo que não tá acontecendo, eu vou fingindo que tá tudo bem, eu às vezes tento transparecer para as pessoas que convivem comigo que tá tudo ok, mas emocionalmente eu tô totalmente abalado, tô totalmente ali, quase numa sensação de desespero, então isso vai gerando uma bola, um ciclo vicioso, não virtuoso. E você precisa quebrar esse ciclo. O primeiro passo que nós deixamos aqui como orientação, que foi bem o que o Diogo falou, é busque ajuda profissional. Direção Talvez, estratégica. exatamente. Talvez você vai precisar, inclusive, de várias ajudas profissionais. Você vai precisar contar com uma orientação da sua contabilidade. Você vai precisar contar, talvez, se você é da área do rural, com o auxílio, às vezes, de um agrônomo, para entender até a previsibilidade das suas safras, da sua produção, de gado, leite, seja o que for. Você vai precisar de um auxílio jurídico. Então, assim, um auxílio talvez financeiro, pode ser que se as finanças da sua empresa estejam desorganizadas. Então, busque ajuda para resolver o problema da dívida bancária. Nós, enquanto consultores jurídicos, estamos aqui o quê? Como o Diogo bem falou, não é para expor o seu caso ou você se sentir exposto. Não, isso aqui é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para acolher você, para te dar direção, para falar o que é possível fazer, o que não é possível fazer e te trazer cenários de maior clareza. Porque muitas vezes o empresário está sofrendo tanto, Diogo, com coisa que nem é real. A pessoa, já aconteceu em número a gente está atendendo a pessoa aqui que nem está devendo ainda, mês que vem ela vai ficar devendo, ela pergunta para nós se a pessoa vai penhorar os bens dela. Nem tem processo, gente. O medo, a escuridão, não ter o conhecimento acaba que vai reverberando em outros detalhes ali, vai criando um mundo, um monstro invisível. Que às vezes existe um problema, claro, nós não estamos aqui tentando tapar o sol com a peneira, Sim. não. O problema existe. Mas pode ser que o problema Existem esteja, soluções. além de existir solução, talvez ele não esteja desse tamanho que você está imaginando, ou existam caminhos. Só que se você fica sofrendo calado sozinho, não busca ajuda, não tem como nem a gente compartilhar com você dentro do seu caso aquilo que talvez é possível fazer. Isso, Ellen, até para a gente caminhando aqui para o nosso fim desse episódio, eu espero que possa ter trazido clareza e falar assim, tá, isso fez sentido para mim. Ou faz sentido para alguém que você conheça, que um familiar, um amigo, que precisa desse aconselhamento que a gente está falando, que existem soluções. E aqui fica o nosso aconselhamento. Buscar estratégias antes de a bomba estourar, antes dessa avalanche de emoções. E se tiver estourado? A gente vai... Busca também! Então, eu falo assim, o ponto-chave que eu quero trazer é, se você está na eminência, busque ajuda. Porque, às vezes, empresários e produtores chegam até nós pedindo auxílio já com a bomba estourada. Mas... É um pouco mais complexo, isso. né? Vai deixando a situação. E aí, aquela velha frase, né? Se eu tivesse conhecido vocês antes, mas conhecer antes, conhecimento é poder. Então, conhecimento liberta. Senta na mesa de pessoas, de profissionais, que vão te dar direção, vão te dar um aconselhamento, vão te dar estratégia, para a gente pensar qual vai ser o próximo passo, quais são os prejuízos, o que eu posso solucionar aqui antes de tudo isso, mesmo sabendo que a bomba vai estourar, mas agora mais protegido. Esse é o nosso papel como consultores, como direção aqui, como a parte de direção jurídica para essas pessoas que estão precisando. Bom, vamos agradecendo aqui você que nos acompanhou em mais esse episódio. Se você sente que essa é uma situação que conecta com você de alguma maneira, o meu, não diria só conselho, mas uma orientação final é: você não precisa passar pela situação de dívida sozinho. Existe algum tipo de solução para o seu caso, ela só precisa ser conhecida, então busque auxílio, compartilhe com as pessoas. Se esse conteúdo você sente que pode ajudar alguém de alguma maneira, peço também que vocês estejam compartilhando aí. E estaremos sempre aqui com questões do direito, questões de dívida bancária para ajudar você a visualizar alguma maneira de passar por essa situação que a gente costuma chamar de turbulência de uma maneira um pouco mais leve, para que ao final você consiga ver a chamada luz do fim do túnel, literalmente, né? Que você consiga passar pelo momento de crise com a perspectiva de solução. Então, conte aí com o nosso apoio. Muito obrigada. Suelen, a gente encerra esse episódio aqui pensando no nosso, principalmente no nosso tópico, né? Que é o custo emocional de uma dívida. Muitos empresários, muitos produtores não precisam de dinheiro especificamente, mas precisam de soluções, eles precisam de respirar, precisam de um aconselhamento. Então aqui nos colocamos à disposição para dar esse aconselhamento, dar essa direção, porque eu falo, conhecimento é poder e graças a Deus nós somos aqui
agora consultores para levar esse conhecimento para vocês através desses conteúdos, através da nossa consultoria aqui no nosso escritório, todos os dias, para pensar uma jornada mais leve para você que precisa de um auxílio jurídico. É isso aí, muito obrigada. Um obrigado, um abraço, até a próxima. Até.